Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. Fogo no parquinho. Tretas de TikToks que parou a internet. Meu Deus. Começando com o pronunciamento da Lins Macedo. A influenciadora deixou claro que explicou que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas que é obrigatório deixar coisas resolvidas. Ela citou, por exemplo, o podcast onde ela teria falado sobre uma certa pessoa. Aí começou já a treta, viu, gente? Depois foi a vez da Antonella Braga. Se pronunciou também e ainda falou sobre as falas da Júlia Pimentel e negou que tenha feito um tal comentário sobre o Cauã. Cauã, namorado da Júlia. A Antonella afirma que foi excluída no Scratch. E a Duda também fez o pronunciamento. E afirmou que foi tirar satisfações com a Antonella após ela pedir para seguir o perfil privado dos amigos do namorado, filho do Hulk. Ela afirma que tomou essa atitude pois Antonella tem fama de desrespeitar o relacionamento alheio. E teve até balai de gato das mães, gente. A mãe da Antonella com a mãe da Lins Macedo. Confira o vídeo até o final, hein? Olá, amorex do meu coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada, eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem, e eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande, e às vezes a gente esquece disso. Foi a minha fala, eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria na vida de alguém. Então, assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem necessidade disso, mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Mas pedi, gente, desculpa principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim, gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas e eu não quero que esse assunto continue repercutindo, sabe? Vai ser uma viagem tão legal, a gente vai estar fazendo várias coisas, vai estar todo mundo junto. Então acho que não tem necessidade da gente parar a nossa vida pra julgar alguém. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella.
Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu farei isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas, então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. E realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. Eu, como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Eu tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando,
todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando, eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos: se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Liz Macedo. Depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que... Na verdade, é um papo de mãe para mãe. O Beca, ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazê-lo. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê?
Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, ai, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente,